Vamos para mais um testemunho? A paz de Deus com todos. Eu ouvi esse testemunho ontem, durante o culto. E a obra de Deus ela é completa e maravilhosa. Antes de tudo, você já segue e compartilha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e edificar a fé daqueles que estão, às vezes, desacreditados que o Senhor ainda opera milagre. Esse irmão, ele contou que durante um culto no sábado, um irmão levantou testemunhar e contou que tinha vindo de São Paulo morar para aquela região. É aqui da região do interior, próximo a Tatuí. E tinha vindo morar para cá, o Senhor, havia confirmado, cercado os caminhos, e eles tinham vindo morar para cá. E aí, esse irmão ele falou que Deus tocou no coração dele, que após que terminasse o culto, era para ele ir visitar essa família. E aí acabou o culto, ele procurou esse irmão de São Paulo e falou: irmão, o Senhor me fez sentir de ir até a sua casa. Ele falou: louvado seja Deus, então, vamos até lá. E aí ele falou que chegou lá, ele falou que estava de mudança, mas na verdade mobília não tinha nada. A casa estava vazia, era praticamente algumas coisas de roupa. E ele entrou, levou ele até o quarto, porque esse servo de Deus tinha 3 crianças. 2 meninas e um menino menor de 5 anos, o Bruno. E aí essas crianças estavam num colchão, sentado assim no chão. E não tinha mais nada na casa, uma situação bem difícil. E esse menino, ele estava todo inchado, cabeça inchada, o corpo todo inchado. E aí o irmão falou para ele: olha, irmão, esse é o Bruno e ele tem uma enfermidade nos 2 rins, os 2 rins dele não funcionam, então ele mais para no hospital do que aqui em casa. E até foi por isso que eu demorei tanto para vir de lá para cá, mas o Senhor fechou muito o nosso caminho, pedindo que viesse para cá. E a nossa preocupação maior era com ele, porque lá ele fazia, tinha mais recursos com os hospitais, mas assim o Senhor requereu de nós de vir para cá. E por isso que ele fica inchado desse jeito, porque é muita retenção de líquido, os rins não filtram. E ele falou que era uma situação muito triste de ver, daquela família. E aí ele falou: tudo bem, fizeram uma oração, ele sentiu de fazer uma unção daquela criança, e tudo bem. Quando foi no outro dia, ele sentiu de levar, uma parte, alguns mantimentos básicos, tudo. E de manhã naquela casa, e o irmão ficou muito feliz, e ele deu algum valor em dinheiro. E aquele irmão falou assim: olha, irmão, esse valor é uma confirmação de Deus, porque quando eu saí lá de São Paulo, meu pai falou: olha, eu vou te dar um valor, e esse valor é para você pegar, colocar essas roupas de volta e voltar para cá, porque você não vai permanecer lá. Ele falou: mas eu perdi esse dinheiro, então, e esse valor que o irmão está me dando é exatamente o valor que meu pai me deu. Mas louvado seja Deus, vai ser muito útil. Passou esse domingo, passou a segunda. Quando foi na terça de manhã, esse servo de Deus estava trabalhando, levantou de manhã, tomou seu café e foi até o trabalho por volta de 8, 9 horas da manhã. E aí ele falou que a hora que ele foi perceber, ele estava como se estivesse mastigando uma maçã, gosto de maçã na boca e mastigando. E aí ele falou assim: mas eu não estou comendo maçã, eu acabei de tomar café e não estou comendo maçã. E aí ele tirou aquilo da mente dele e continuou trabalhando. Deu por mais alguns minutos, quando ele se tocou, ele estava de novo mastigando, como se estivesse mastigando uma maçã e o mesmo gosto. E aí ele falou assim: Senhor, quem está com vontade de comer maçã? E aí ele foi até um canto do trabalho dele, que ele costumava orar, e ajoelhou lá. E aí ele começou a falar: Senhor, o que o Senhor requer de mim? Quem é que está querendo comer maçã? Eu preciso que o Senhor me mostre. E aí o Senhor falou no coração dele: meu servo, hoje o Bruno amanheceu com vontade de comer maçã, sucrilhos, linguiça, e diz que o Senhor foi passando uma lista de mantimento para eles. Coisas que criança, tem mais vontade, coisas assim. E aí diz que ele falou: tá bom, Senhor, eu vou fazer essa parte então. E aí levantou daquela oração, conversou com a esposa e foram até o mercado. E aí quando eles chegaram no mercado, ele foi procurar os sucrilhos e só havia sucrilhos de chocolate. E ele foi procurando, porque ele não queria levar o de chocolate, queria levar aquele que é só açucarado. A esposa falou: vamos levar esse aqui mesmo. E pegou aqueles sucrilhos e colocou no carro para levar. Aí ele falou assim: Senhor, mas vai ficar muito chato
Eu já fui sábado, fui domingo e agora terça de novo vem na casa desse irmão, né? Vai achar que eu tô sendo muito invasivo. Então eu vou convidar ele para congregar hoje, que é terça. E aí, a hora que eu for passar a buscar ele, eu deixo essas preparações. E aí ele ligou para aquele irmão e fez o convite: irmão, vamos congregar comigo hoje? Né? O irmão falou: tá bom, irmão, né? O irmão passando aqui, eu vou sim. Então tá bom. Aí ele passou lá, combinou com o irmão o horário. E aí quando ele chegou lá, o irmão não tava na casa, tinha dado uma saidinha, a filha mais velha tinha vindo atender. E ela falou assim: ó, irmão, meu pai deu uma saidinha, mas falou que já vem aqui pro irmão esperar. Ele falou: então tá bom, filha. Ele falou: pega aqui na parte de trás do carro com umas coisas que Deus preparou e eu espero seu pai aqui. E aí a menina pegou aquelas coisas, levou pra dentro e ele ficou ali fora da casa esperando. E daí quando o irmão chegou, eles entraram pra dentro. E daí o irmão foi tomar banho pra eles irem congregar. E aí nessa hora ele viu que o Bruno tava comendo aqueles sucrilhos com leite. E aí o Bruno comia aqueles sucrilhos, colocava o leite, terminava de comer, enchia de leite e sucrilhos de novo e comia. E fez isso por umas 3 vezes. E aí diz que ele falou pra serva de Deus, ele falou assim: o Bruno gosta, né, de sucrilhos. Ela falou assim: irmão. Fez assim uma cara meio chacoalhando a cabeça, mas, né, não deu muito. E aí o irmão saiu, né, e eles foram congregar. E aí diz que no meio do caminho o irmão quieto. E aí ele falou assim: irmão, o irmão tá triste por alguma coisa? Ele falou: triste, irmão? Eu tô feliz e eu vou contar pro irmão a obra que o Senhor fez hoje. Ele falou: eu comecei, irmão, faz alguns dias eu estou trabalhando em um mercado. E o meu trabalho lá é fazer a entrega das compras pela cidade. Porém, hoje, de manhã, a hora que eu fui sair para trabalhar, o meu patrão me chamou e falou assim: hoje você não vai sair pra rua, hoje eu preciso que você arrume as prateleiras. E aí, ele pegou e falou: então tá bom. Ficou ali arrumando. Só que bateu no coração dele a tristeza, porque quando ele foi sair de casa, o Bruno chegou e falou para ele: pai, eu tô com vontade de comer maçã, sucrilhos, linguiça. Tudo aquilo que o servo de Deus tinha ouvido no trabalho era o que o irmão estava relatando para ele no carro que o menino tinha pedido de manhã. E aí ele pegou e falou assim: olha, filho, o pai não tem condição de te dar, o pai não tem R$1 no bolso. Mas ora a Deus, pede pro Deus que está no céu que ele vai prover para você. E foi trabalhar. E daí que ele, naquele trabalho, arrumando aquelas prateleiras, diz que ele começou a chorar, bateu uma angústia no coração dele. Ele falou: Senhor, eu comecei a trabalhar aqui poucos dias, vim aqui pela cidade pela tua palavra. E olha a situação que eu tô, não tenho R$1 para levar as coisas pro meu filho naquela situação. Ele falou, e no trabalho lá, era proibido o celular ficar ligado. E o celular estava desligado no bolso. Ele falou assim: Senhor, pela fé, eu vou fazer uma ligação. E ele pegou aquele celular e ligou para esse irmão com o celular desligado. E falou: irmão Cláudio, o Bruno hoje me pediu maçã, sucrilhos, linguiça e toda aquela lista. E aí esse irmão falou: aquela voz que eu ouvia era a voz do irmão naquela hora que ele ligava com o celular desligado. Era uma ligação espiritual que o Senhor me passou e falou que era para eu fazer. E aí o irmão chorando, eu chorando junto, e Deus nos visitando pela obra que o Senhor fez. E aí ele falou, na hora que o servo de Deus saiu da casa, que a esposa falou assim: esposo, o Bruno ele não pode comer nada dessas coisas. Ele falou assim: faz de tudo um pouco para esse menino. Ela falou: mas ele tem problema nos rins. Ele falou assim: faz de tudo um pouco para esse menino, deixa ele comer à vontade. E o menino comeu. A partir daquele dia, o Senhor deu os 2 rins novos para aquele menino. Quando ele tinha 5 anos, o Senhor libertou por completo. Aos 11, ele começou a aprender a música. O Senhor o chamou nas águas do batismo. Hoje ele é músico e auxiliar de jovem aqui próximo da região. Senti de compartilhar com vocês esse milagre glorioso. A paz de Deus com todos.